Na sua visão, qual será o preço aí de virada do ano do Ibovespa? Vocês estão trabalhando com quantos pontos o índice, se é que vocês fazem esse tipo de análise? A gente não faz muito esse tipo de análise porque a gente, que já é um pouco mais macaco velho de mercado, sabe que em 1 mês e 10 dias dá para mudar bastante coisa. Então, eu já tenho mais de uma década aí de mercado, eu vivi a crise de 2008, eu vivi o Joesley Day na pele. Então, a gente acredita ser bem difícil fazer, dar um chute ali, tentar cravar a pontuação. O que a gente realmente acredita é que a nossa bolsa, pensando microeconomicamente, tá, tirando cenário eleitoral da conta, só fazendo um fluxo de caixa descontado para tentar chegar no tanto que as empresas deveriam valer e comparar com o tanto que elas estão sendo precificadas em bolsa, a gente acredita que a média de potencial de valorização dessas 157 empresas, tá? A média. Tem empresas puxando para cima, tem empresas puxando para baixo, tem empresas com downside, inclusive, que são empresas sendo precificadas, inclusive, acima do que deveriam valer, mas a gente acredita que ela esteja com desconto de 60%. Por quê? Porque as empresas que, no Brasil, que é extremamente difícil para empreender, para ter empresas que são centenárias, empresas que adquirem um porte para ir para a Bolsa de Valores, elas já aprenderam, já tiveram que aprender a operar Brasil, que não é um país para amadores. Então, uma coisa é a gente analisar o cenário macro, e aí sempre vai ter um componente de risco, a cada 4 anos tem eleição, mas aqui, como a gente é uma casa de análise que foca no longo prazo, e longo prazo eu falo mais de 10 anos, a gente não fica mudando de posição de acordo com o cenário macro, a gente olha pro micro e a gente cobre aqui 160 empresas do Brasil, a gente cobre também fundos imobiliários, cobrimos outras coisas, mas falando estritamente em Brasil, a gente acredita que o potencial médio de valorização da nossa bolsa esteja em 60%. Então, se dividir o tanto que deveria valer pelo tanto que está valendo hoje, teria um potencial de 60%. Em quanto tempo? É aí que é difícil precisar, porque o mercado, no curto prazo, ele é extremamente maluco, xarope, e falando até o fim do ano, a gente está falando em 1 mês e 10 dias, isso para a gente é curto prazo, mas olhando para o horizonte de longo prazo, as empresas brasileiras que são muito boas, tá? Acho que a gente tinha que aplaudir o empresário brasileiro, porque operar aqui, montar um business aqui, não é fácil, e a gente acredita que a gente esteja numa baita de uma oportunidade. Mas aqui a gente também acredita que todo mundo deveria se expor ao dólar, se expor um pouco em criptomoedas, mesmo não entendendo tão bem, porque tem um potencial de destravamento aí bem interessante de valor. Então, assim, diversificar a carteira em classes de ativos, mas falando em Bolsa Brasileira, eu acredito que está bem barata, o que não significa que não possa cair mais, tá? Se eu tivesse que falar um número até o fim do ano, quanto que está agora? 104 mil pontos que você falou? 103, 104 chegou a bater, mas está 103, quase 104, 103,700. Eu acredito que grande parte das empresas tem no quarto trimestre aí, tem uma recuperada, então se eu tivesse que chutar um número seria 115.375 pontos.